Palavra, senador Paulo Paim. Senador Mozarildo Cavalcante, que preside a sessão. Senador Fernando Collor de Mello, que usou a tribuna antes desse orador. Eu quero fazer aqui 2 registros, senhor presidente, e depois quero fazer uma análise mais detalhada da importância da aprovação pelo Senado e pela Câmara do projeto dos autistas. E a análise eu farei mediante uma carta que recebi da principal líder, eu diria, dos autistas do país, que me encaminhou esta carta esta semana, a senhora Berenice de Piana de Piana. Primeiro, os 2 registros. Quero dizer que hoje à noite estarei no Hotel São Marco, aqui em Brasília, participando da solenidade de posse da nova diretoria da Contrato, eleita para o quinquênio de 7 de dezembro de 2012 a 6 de dezembro de 2017. Moacir Roberto Teschi, o atual presidente desta confederação, ativo, participante, inclusive aqui no Congresso Nacional, quando convidado, e teve aqui dezenas e dezenas de vezes durante esse ano, foi reeleito para a presidência dessa comissão. A partir do dia 4 de dezembro, a confederação deu início aqui em Brasília do Congresso Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Mais de 200 dirigentes sindicais participam do evento, que tem como objetivo definir as bandeiras que a Contrato vai defender e continuar defendendo, muitas delas, para o próximo mandato. A Confederação apresenta também, desde o dia 4, a exposição dos informativos dos últimos 5 anos, de janeiro de 2007 a dezembro de 2012, fazendo o balanço do mandato. Essa exposição mostra ao grupo Turismo e Hospitalidade, que pega todo o sistema hoteleiro, naturalmente, o trabalho que a Confederação realizou. A Contrato completou, no último dia 26 de novembro, 24 anos de existência. Desde a sua fundação, ano a ano, a entidade luta por projetos não só corporativos da categoria, mas também de interesse nacional de todos os trabalhadores, sempre com vistas à valorização dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, inserção, capacitação do trabalhador no mercado de trabalho e, naturalmente, no grupo Turismo e Hospitalidade. A Contrato tem demonstrado também estar atenta às questões nacionais. Tem sido uma parceira na luta, por exemplo, na valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas, na luta pelo fim do fator previdenciário, que, lamentavelmente, a Câmara, mais uma vez, se encolheu pela pressão do Executivo e jogou a votação para o ano que vem. A luta pela igualdade racial, a luta para fortalecer a CLT, tanto que ela faz parte da Frente Nacional em Defesa dos Trabalhadores da CLT, que eu coordeno, e principalmente para o ano de 2013, quando a nossa CLT completa 70 anos. Quero, então, cumprimentar a nova diretoria da Contrato, na pessoa do seu presidente, Moacir Teschi. O trabalho realizado até aqui merece cumprimentos. Desejo todo sucesso na caminhada desta combativa Confederação Nacional dos Trabalhadores, porque eu sei que teremos muito trabalho pela frente. O segundo registro, senhor presidente, não tem como eu não enaltecer, não fortalecer, não comentar dessa tribuna a aprovação na casa de 3 projetos esta semana. Começo com o primeiro deles. Um deles é a aprovação do projeto que permite a sucessão familiar no serviço de táxi, PL 253/2009, de autoria do senador Expedito Júnior, que teve na relatoria o competente senador Renan Calheiros.
O projeto havia sido aprovado no Senado em outubro de 2009. Acompanhei esse projeto passo a passo. Foi encaminhado à Câmara, retornou ao Senado na forma de substitutivo, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais, o relatório de Renan Calheiros. Esse projeto veio, então, para o plenário com apoio de todos os líderes de todos os partidos. Esse projeto teve e sempre terá meu apoio, porque considero que ele faz justiça aos taxistas, que passam a ter um direito, enfim, formal, legal, do que já era deles. Cito novamente que comecei a me movimentar a favor desse projeto há cerca de 3 anos, a partir do momento em que recebi uma carta de um taxista de Porto Alegre, onde ele dizia que ambos trabalhavam no táxi, pai e filho. O pai morreu e a concessão não ficou para a família. A família ficou sem o pai e sem a fonte de recurso, né, para a sustentação, e o filho fica desempregado. Foi com essa carta que mexeu, digamos, com o meu coração, com a minha alma, com a minha mente, que me dediquei exaustivamente para que esse projeto fosse aprovado, e eu agradeço o número de e-mails, correspondência que tenho recebido de todo o Brasil, cumprimentando naturalmente o senador Expedito Júnior, o senador Renan Calheiros, que foi o relator, e todos os senadores, como Vossa Excelência, senador Mozaguildo do Cavalcante, que ajudaram muito pela aprovação desse projeto. A sucessão é muito justa, fico feliz em ver essa proposta aprovada, espero e tenho certeza que ela será sancionada. E, por isso, meus cumprimentos a todos os taxistas do Brasil que, a partir dessa lei, passam a ter legalizado o seu patrimônio, que é o seu maior patrimônio, é o seu instrumento de trabalho, que normalmente passa de pai para filho ou para alguém que assim o titular entenda que deva passar. Outro tema que não posso deixar de comentar é o PLC 116/2012 do Executivo, que cria 789 cargos ao Defensor Público da União. Várias vezes vim a esta tribuna defender essa categoria. Fizemos inúmeras audiências públicas defendendo a criação das vagas, pois o número de defensores públicos é insuficiente para atender a demanda do nosso povo, porque o defensor público é aquele que defende os pobres. E nós tínhamos um número insignificante de defensores públicos no Brasil. Depois de inúmeras audiências públicas, depois de muita mobilização, enfim, o projeto chegou à casa e foi aprovado nas 2 casas por unanimidade. É muito bom que esses cargos sejam efetivamente efetivados, porque as pessoas mais carentes é que agradecem, mais necessitados do nosso país é que batem palma, precisam poder contar com a devida orientação jurídica e a defesa do defensor público. Parabéns, defensores públicos. Senador Mozaguildo, Vossa Excelência também acompanhou todo esse debate, hoje é realidade. Eu me reuni inúmeras vezes, inclusive na Comissão de Direitos Humanos, que Vossa Excelência faz parte, na Comissão de Assuntos Sociais, que Vossa Excelência faz parte, e Vossa Excelência participou. E nós sentimos que aqueles jovens, a maioria jovens, né, só queriam exercer a profissão, já que eram concursados, passaram para defender o povo. E, enfim, o apelo deles foi ouvido por todos, e hoje nós podemos dizer que eles, a partir do ano que vem, os 789 estarão colocados em todo o país defendendo a nossa gente. Mas, senador Mozaguildo, o meu pronunciamento de fundo é sobre os autistas. Vossa Excelência participou também, e digo que quando eu cito Vossa Excelência não é porque você está na presidência, porque Vossa Excelência é membro ativo da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Assuntos Sociais. Vossa Excelência acompanhou todo esse processo. E eu que li tantas cartas aqui dos autistas pedindo que houvesse uma política nacional para os autistas. As cartas que eu recebia, principalmente da senhora Berenice de Piana, claro que mexiam comigo e eu trazia para o plenário, levei para a Comissão de Direitos Humanos, levei para a Comissão de Assuntos Sociais, enfim, o projeto surgiu, construído de baixo para cima, fruto dos próprios autistas e de seus familiares,
entrou como um projeto de emenda popular, eu diria, já que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa assim o permite, os autistas entraram com a proposta, nós acatamos a proposta na Comissão de Direitos Humanos, passou a tramitar na Casa e hoje é uma realidade, graças a Deus. Por isso, eu passo a ler aqui a carta daquela que... Eu sei que todos são líderes, mas ela é que começou essa luta aqui no Senado conosco, e hoje o projeto está aprovado, já está na mão da presidenta para a sanção. Leia a carta que recebi no dia de ontem, de Berenice de Piana, coordenadora desse movimento. Diz ela, excelentíssimo senador Paulo Paim, essa é uma carta diferente das demais, das muitas que já lhe escrevi quando o autismo era ainda no Brasil pouco divulgado ou falado. Eu me refiro a tantas cartas que lhe enviei e foram para relatar a situação do autista no Brasil. A ausência de políticas públicas para essas pessoas não podia continuar. Quis o destino que essa história terminasse com as mesmas pessoas que começou, ou seja, eu, dizia ela, eu, a coordenadora, com a conversa que fiz com Vossa Excelência depois de 3 anos. Eu me lembro cada detalhe, diz ela, cada palavra sua, e faço aqui um breve histórico para que, neste momento tão feliz, quando o nosso PL, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista, foi aprovado finalmente no plenário do Senado Federal e merece, sim, toda a comemoração que estamos fazendo em todo o Brasil, como naquele dia que pedimos que todos os prédios fossem iluminados com a luz azul. Enfim, senhor senador, era uma tarde de agosto. Eu quero aqui relatar. Era uma tarde de agosto. Eu assisti à TV Senado, na esperança de sentir vontade política e procurar algum senador, algum discurso que me convencesse que era possível apresentar o projeto à Casa. Surgiu então na tela Vossa Excelência, senador Paim, falando, olha bem, de César Passarinho, um cantor nativista que já partiu. E Vossa Excelência dizia, César Passarinho, esse grande líder, seguiu a trotezito no mais, para a querência eterna, para as pradarias do céu. Ali, naquelas palavras e outras, eu fiquei comovida com essa homenagem. Percebi mais adiante que você falava de um guri de calças curtas que começou a vida fazendo um curso no Senai, ajudando em Feira Livre em Porto Alegre, alguém, e vi Vossa Excelência, diz ela na carta, que não renega as suas origens, que se mantém fiel às suas raízes. Percebi ali uma fala franca, um olhar direto, e por isso decidi, então, procurá-lo. Em mais uma tentativa de convencer o parlamento brasileiro a olhar para a nossa causa, a causa dos nossos filhos, o autismo. A situação dos autistas sem tratamento me partia o coração e a cada dia eu conhecia mais casos, mais dor. A dor era extrema e os casos se agravavam. Era preciso fazer algo urgente para todos, pelo Brasil inteiro. Para minha surpresa, obtive resposta imediata, propondo-me logo uma audiência pública. Por isso aqui alguns não entendem a importância das audiências públicas. Ela diz, Vossa Excelência, senador, propôs logo uma audiência pública, colocando à minha disposição a assessoria do Senado, do seu gabinete e da comissão. As palavras que jamais esquecerei foram, senhora Berenice, vamos fazer tudo que for possível. Quero que você me diga o que eu posso fazer pelos autistas. Segundo ela, foram as palavras mais lindas que ela ouviu, pois elas selaram o destino do autista brasileiro.
no dia 24 de novembro de 2009. No relato que ela aqui descreve, porque acompanhar o passo a passo, acontece então a primeira audiência pública no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Conheci nesse tempo o companheiro Ulisses da Costa Baptista, pai de Rafael, autista, que veio fazer parte dessa luta junto comigo todo o tempo, dali para frente, a partir dessa audiência. Este pai incrível já tinha uma história de luta no Rio de Janeiro, e depois que unimos forças, acabamos por mobilizar todo o Brasil para essa causa maior. É uma causa maior. Aquela audiência histórica veio a ser apenas a primeira de muitas outras que realizamos por todo o Brasil, em vários estados e municípios. Saímos com a sua promessa, senador, de levar adiante um projeto de lei federal. Meu sonho maior, nosso sonho. Imediatamente, reunimos companheiros e começamos a escrever a lei aqui mesmo, em minha casa, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Várias outras reuniões foram feitas e o projeto foi sendo pensado, aperfeiçoado, passo a passo, com amplo apoio da assessoria do Senado. Perdi a conta de quantas vezes liguei para o seu gabinete, senhor senador, pedindo orientação. Fui sempre tratada com respeito, cordialidade, lisura e paciência, e amizade. Por Vossa Excelência, por outros senadores, que aqui eu cito o nome de Vossa Excelência, como também pelos funcionários do Senado. Em março de 2010, partimos para Brasília. O sonho estava se tornando realidade. Protocolamos o PL 168 de 2011. Foi um dia, segundo ela, que me senti útil, cidadã brasileira, exercendo seus direitos e viva, não apenas de passagem por esse mundo. Diz ela, recordo nossa esperança, temores, e lembro que muitas vezes fiquei surda para os que tentavam me desanimar, dizendo, isso é mais uma promessa de político. Para os que não acreditavam que chegaríamos onde estamos. Nosso projeto começou a tramitar. E a primeira votação na CDH se deu exatamente no dia do falecimento do nosso saudoso José Alencar, vice-presidente da República, que também apoiava os autistas. Outra vez, caro senador, me vêm à memória palavras que ficarão para sempre registrados na história desta lei. Lembro-me, não havia quórum, pois todos os senadores estavam no funeral do nosso querido vice-presidente. Temíamos o adiamento às vésperas do dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E Vossa Excelência falou na presidência da comissão. Eu daqui não sairei. Isso é uma forma de homenagear o grande vice-presidente José Alencar, que está sendo velado hoje no Rio de Janeiro. Eu aqui permanecerei até que o último senador apareça para votar. Estamos preparados para passar a noite, se preciso for. Daqui não sairemos, até que todos compareçam para votar, pois as famílias das pessoas com autismo merecem respeito e não podem esperar. Teve senador que voltou depois do velório e veio votar. O senador Mozarino estava lá dando apoio e me lembro de outros senadores. Senhor senador, essas foram suas palavras que nos comoveram até as lágrimas e assim foi feito. Assim nós cremos e assim acreditamos. E por isso aconteceu. Foram chegando um a um os senadores que até voltavam de Minas, que estavam lá numa missão nobre, e ali aconteceu a nossa primeira vitória. Logo na semana seguinte, passou pela CAS e seguiu para o plenário, cumprindo-nos de esperança e de fé. Lembro aqui do relatório da senadora Ana Rita, a quem também agradecemos. Seguiu então, enfim, para a Câmara dos Deputados, onde precisamos de um esforço redobrado, através de e-mails,
mobilizações, telefonemas, viagens, e fomos assim vencendo passo a passo, etapa por etapa, comissão por comissão, até chegar às mãos da deputada Mara Gabrilli. Mara Gabrilli, onde teve algumas alterações, mas sempre em sintonia com o grupo. Parabéns, deputada Mara. Nesse momento, o nosso movimento já ganhava o Brasil. O movimento que começou ali com uma, duas pessoas, se agigantava através do Facebook, dos e-mails, palestras, conferências, caminhadas, entrevistas, audiências públicas e pela rede social, naturalmente. Fernando Cota, do Movimento Orgulho Autista, em Brasília, se aliou a nós, que já vinha trabalhando, e começou a cuidar, a zelar pelo projeto, indo a lugares que muitas vezes eu, no caso ela, e Ulisses não podíamos estar. Percorreu gabinetes, argumentou a importância em não mais retardar a votação, em não mais alterar, em atender com rapidez a essas famílias tão carentes de tratamento adequado. Esse companheiro permaneceu junto, com garra, com determinação, com fibra, até o final, corajoso, jamais esmoreceu, jamais desanimou. Enfim, o projeto é aprovado na Câmara, em todas as comissões, com o apoio e a mobilização, por exemplo, do deputado Leal e da deputada Mara Gabrilli e Rosinha da ADEFOL. Nosso PL, então, com o número já 1631 de 2011, voltava agora aos braços de origem, ao Senado Federal, à CDH, onde tudo começou. Sentimos-nos à vontade, estávamos em casa, pois essa casa, para nós, não era mais estranha. Imediatamente surgiu o senador Lidberg Farias, que assumiu a relatoria do PL, dando parecer favorável e abraçando conosco, como vem fazendo há tempo, uma causa justa e bela. Aprovamos na casa, por unanimidade, e aí o projeto segue para a nossa comissão, a CDH. O senador Wellington Dias pega a relatoria e, diante de nossos corações ansiosos, articulou com o Executivo para não ter veto. E os senadores aprovaram, mais uma vez, por unanimidade. Segue, então, para o plenário. E ali, senador, em suas mãos, senador abençoado, caro senador Paim, onde nasceu, junto conosco, esse projeto que vem beneficiar 2 milhões de famílias, 2 milhões de corações. Alguns podem ver apenas o projeto e ser pescalço nessa história, mas é uma linda história que vai se tornar lei. Eu, porém, diz ela, Berenice de Piana, diz ela, eu, porém, posso ver muito mais além. Eu, o companheiro Ulisses, o Fernando Cota e tantos outros heróis anônimos por esse país. Estamos vendo o Brasil conhecer o autismo. E nunca se falou tanto de autismo no Brasil antes daquela inesquecível audiência pública que originou o PL 168. Sua atitude, senador, inspirou outras atitudes. Itabaruí, Rio de Janeiro, foi a primeira cidade brasileira a ter uma lei específica a partir desse exemplo para o autista. E a lei se chama Lei Berenice Piana, em homenagem a essa que escreve essa carta a você, senador. Inspirada, assim, repito, diz ela, na primeira audiência pública do dia 24 de 11 de 2009, lá na CDH do Senado, sob a sua presidência. Volta Redonda, Rio de Janeiro, sancionou logo a seguir, quase no mesmo dia, também inspirado no trabalho do Senado. Ponta Grossa, no Paraná, foi a terceira cidade, Rio Bonito, e a quarta, Fraiburgo, Santa Catarina, a quinta. Como vê, o que semeamos deu fruto.
estamos colhendo o trabalho de todo o nosso povo, de toda a nossa gente. Plantamos e estamos vendo as florzinhas, o trigo amarelo nos campos, crescendo para o bem do nosso povo. É com grande respeito, senador, que lhe presto na sua figura e ao Senado, hoje uma homenagem sincera em nome de 2 milhões de brasileiros que não cansam de festejar, de cantar, de chorar esta vitória no Congresso Nacional, que há de se tornar lei, porque há um acordo nesse sentido. Quando um homem justo e bom decide fazer algo por seu semelhante, acredita nisso e conduz seu intento com honestidade e firmeza, garra e determinação, esse homem vence. Esse homem é um vencedor. É essa a mensagem que ela quer deixar a todos os homens e mulheres, levando assim a vencer todos que seguem uma boa causa. Esse homem, senador, é Vossa Excelência como exemplo e tantos outros que fizeram essa cruzada conosco. A quem aqui eu tenho orgulho de chamar de amigo, depois de tanto tempo em contato, lutando por um ideal, por uma causa. Dediquei grande parte da minha vida, diz ela, aos autistas brasileiros e dedicarei todo o resto dela enquanto Deus me der vida e saúde. Aqui ela termina, senador, quero completar apenas com uma frase, caro senador, que ela foi extrair, e aqui ela não diz, mas eu conheço a frase, lá do hino rio-grandense. Ela sabe que eu tenho uma paixão pelo hino do meu Rio Grande. E ela diz aqui, senador, que sirvam vossas façanhas de exemplo a toda a terra. Essa é a história de uma lei. Abraços fraternos. Berenice Piana de Piana, mãe de Dayan, 18 anos, autistas. Berenice de Piana. Com certeza, essa lei que muitas cidades deram o nome de Berenice de Piana, ela terá, com certeza, pela simbologia da sua luta, também a lei nacional Berenice de Piana. Eu sei que você está assistindo a mim nessa tribuna, minha amiga. Você merece, os autistas merecem. E eu termino com claro, com uma emoção que estou aqui me contendo, o senador que preside Mozarildo nesse momento me olha dizendo, só não vai chorar, né? Mas eu, então, com essa descontração, minha querida Berenice, essa lei se chamará assim, Berenice de Piana.